Pessoal, sejam bem-vindos. Gente, eu vou fazer uma live rapidinha com vocês. O objetivo mais vai ser fazer um teste. Eu comecei a fazer esse trabalho aqui no TikTok tem pouco tempo, então eu quero testar o público. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre traição, tá bom? Eu quero dar pra vocês algumas dicas sobre traição, sobre o que que você deve fazer pra evitar ser traído, o que que leva à traição. Bom dia, Rosana, Mari, sejam bem-vindas. Vamos só esperar para ver se entra uma galerinha aí e a gente começa, tá? A live vai ser bem rica, vai ser uma live curta, enxuta, mas eu vou falar para vocês de aspectos muito interessantes sobre essa questão de relacionamentos, porque traição acontece demais, as pessoas elas acabam traindo muitas vezes e a gente acha que é por falha de caráter e tem vezes que tem outras coisas envolvidas nisso que a gente tem total controle. Então, assim, muitas vezes realmente a pessoa tem uma falha de caráter, muitas vezes tem algo que está pesando nisso, mas outras vezes a gente consegue realmente manter o nosso poder em relação a isso. E é isso que eu quero ensinar para vocês hoje, tá bom? Eu não sei ainda como que funciona aqui, mas se der para compartilhar, compartilha, manda para outras pessoas aí, para as pessoas entrarem, porque dependendo de como que for fluindo aqui, eu vou fazer bastante lives para vocês. E tem muito conteúdo, gente, muita coisa de relacionamento, muita coisa que dá para eu ajudar vocês, coisas que eu trabalho com as minhas clientes e eu tenho certeza que vai ser útil aí. Pessoal que está chegando, Isa, Cris, bom dia, Rosana, sejam bem-vindas. Daqui a pouquinho a gente já vai começar a entrar no assunto, tá? E eu espero poder ajudar vocês bastante aí. Se vocês quiserem, gente, pode deixar pergunta, eu não sei ainda se tem uma caixinha de pergunta aqui, mandem perguntas que a gente, se eu puder, eu vou conseguir responder para vocês aqui, se der tempo, tá bom? E eu já quero agradecer a participação de vocês, esse monte de comentário, esse monte de curtida, esse monte de envio. Isso está muito legal. Eu trabalhava até então só lá no Instagram, só que acaba que aqui tá mandando meu conteúdo para mais pessoas. Então eu acredito que eu vou começar a investir mais o meu tempo aqui no TikTok e passar para vocês mais conteúdo de qualidade, tá? Vai ser uma coisa bem bacana, um trabalho bem progressivo. E cada dia a gente vai falar de uma coisa diferente. Então se vocês gostarem, deixam aí nos seus comentários, tá bom? Olha, Recife, bom dia. Seja bem-vinda. Bom, gente, vamos deixar o pessoal entrando, né? E já vamos começar para a gente não perder tempo. Bom, primeira coisa que eu quero falar para vocês, gente, é que hoje a gente vai falar o assunto voltado para traição. A gente só vai focar nisso. E aí tem algumas pessoas que entendem a traição de uma forma um pouco errada. Tem pessoas que não veem a traição como que ela realmente é. Bom dia, Girlene, seja bem-vinda. Então acaba que por a gente não entender, por a gente muitas vezes romantizar, a gente acaba perdendo o que a gente poderia ter. Então tem muitas mulheres, às vezes, que elas falam assim, olha, traição é falha de caráter. E, gente, traição acontece, na maioria das vezes, de ter falha de caráter sim, só que não é sempre. Então tem muitas vezes que a traição ela acontece por outros motivos que você tem na sua mão o controle, só que por não saber disso, por não saber se envolver nesse contexto, você não consegue evitar a traição, tá bom? Então, gente, tem algumas pessoas que elas traem a troco de nada. Tem pessoas que simplesmente traem. Elas falam assim, poxa, não tá legal, eu vou trair, ou eu quero trair, é uma coisa que pra mim é normal. Só que, na verdade, isso não é a maioria dos casos. A maioria dos casos tem um outro contexto que a gente vai falar daqui a pouquinho. Se vocês estiverem me ouvindo bem, por favor, me manda mensagem aqui, fala que o áudio tá bom, que o vídeo tá bom aí, pra eu poder melhorar pra vocês, se caso não tiver, beleza? Então, gente, vamos falar primeiro do que leva à traição, tá bom? A primeira coisa que leva uma pessoa a trair, e é a que menos acontece, na verdade, é a traição por falha de caráter. É aquela traição que a pessoa pensa assim, poxa, eu vou trair pra fazer mal a essa pessoa. Então isso é o que menos acontece. Geralmente a gente pensa assim, nossa, a pessoa me traiu porque ela quer me fazer mal, porque ela não quer me ver bem. Só que isso acontece muito pouco. São poucas pessoas que elas entram na nossa vida justamente pra estragar a nossa vida. São poucas pessoas que entram com uma vontade de deteriorar aquilo que a gente está vivendo. O que acontece geralmente é que as pessoas elas entram, elas querem se relacionar, acontece alguma coisa, ela é fraca, ela entende como normal e ela acaba traindo, mas não justamente para ferrar com a sua vida. Então é o primeiro tópico que eu quero abordar com vocês, tá bom? Vamos ver aqui a mensagem da Girlene. No meu ponto de vista, relacionamento é uma escolha, traição é falta de caráter. A traição ela acontece muito por falta de caráter. Continua aqui na live que eu tenho certeza que você vai entender totalmente isso ao longo aqui do conteúdo, tá bom? Mas faz parte sim. Então, gente, a primeira coisa é essa vontade de fazer mal. É o que menos acontece, tá?
A segunda coisa que leva à traição é a pessoa achar que trair é normal. Então tem pessoas que ela tem uma cultura de que você tá namorando e ficar com outras pessoas é uma coisa comum. Tem pessoas que acreditam nisso, tem pessoas que entendem que isso faz parte do processo e ela não se sente mal. Mas também não é a grande maioria das pessoas, porque no mundo que a gente vive, na forma que a gente convive, a gente já aprende que trair é uma coisa muito ruim. Então as pessoas não tendem a levar muito para esse lado. A próxima forma, gente, de traição, e é a que mais acontece, tá? Muitas vezes algumas pessoas ficam surpresas quando eu falo, mas é por fraqueza emocional. Então o que acontece? A pessoa, ela tá num relacionamento, ela não se desenvolve emocionalmente falando, ela não se trabalha, ela tem uma fraqueza emocional e isso leva a trair. Então, o primeiro aspecto da fraqueza emocional, gente, é quando a pessoa sente falta de algo. Então imagina o seguinte: você está num relacionamento, o relacionamento não tá bom pra você, você tá sentindo falta de carinho, você tá sentindo falta de atenção, você tá sentindo falta de cuidado, você tá sentindo falta de sexo, qualquer coisa nesse sentido, mas você sente uma falta e você sente que você não tá vivendo o relacionamento da forma que era pra ser vivido. E aí você acaba, por ser fraco, traindo, porque obviamente você poderia falar pra pessoa: nossa, não tá bom, não tô gostando, não tô curtindo, você poderia talvez terminar, mas a pessoa acaba traindo. Então, isso é uma forma que leva as pessoas a trair. E aí a gente pensa: poxa, mas isso é errado. Sim, é totalmente errado. Só que a gente tem que entender o mundo. Gente, o mundo é fraco, as pessoas são fracas, as pessoas tendem a não se desenvolver. E como elas não se desenvolvem, como elas não se trabalham, como elas não se tornam pessoas que controlam emocionalmente a própria vida, na verdade, toda como um todo, ela acaba traindo. Então é bom a gente se preparar para isso. Pessoal que está chegando, bom dia, sejam bem-vindos. Moça aqui falando, como é que é? Marli, falando que acabou de ver meu vídeo falando sobre isso. Que bom que você viu, espero que você tenha gostado. Fernanda falando: eu já traí, me arrependi e nunca mais traí ninguém, perdi meu primeiro casamento. Poxa, que bom. Errar a gente erra mesmo, mas a gente tem que ter o bom senso de realmente entender que a gente fez errado e consertar. Marli, primeira vez aqui, seja bem-vinda. Espero que você goste dessa live, tá bom? Inês, vamos ver. Eu acredito que todos precisamos consertar algo dentro de si. Realmente, todos nós precisamos, todos nós temos algum nível de descontrole emocional, algum nível talvez de neurose, alguma coisa a gente tem. Tanto é que a gente nem considera na psicanálise saudável a pessoa que não tem nada. A gente considera a pessoa que está equilibrada. Então todo mundo tem uma coisinha aí para mexer, sim. Todos nós podemos melhorar. Nossa, parecia que estava falando para mim. Estava falando para você, exatamente. Minha primeira vez aqui, também estou gostando de alguém falou isso para mim. Gente, que bom que vocês estão curtindo. Eu espero que vocês realmente gostem do conteúdo, tá? Então a primeira forma é essa questão de você sentir falta de algo. A segunda forma, gente, que leva uma pessoa a trair é a perda da admiração. Se vocês me acompanham no Instagram, lá no app nosso, eu não sei se vocês já viram, mas eu falo muito sobre os pilares do amor. E lá eu cito bastante que um dos pilares do amor é a admiração. E é um dos principais pilares, tá? Então se você perde a admiração, gente, o relacionamento ele começa a se deteriorar. Eu tenho uma aula completa falando sobre isso lá, me sigam se vocês quiserem ouvir. E tem o treinamento também, o Hyperion, que eu ensino muito sobre isso, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E lá no link da minha bio tem, tá? Não deixa de ver. Mas então, quando você para de admirar a pessoa, você começa a perder o amor. Gente, a matéria-prima do amor, uma das, é a admiração. Então, quando você admira a pessoa, você tem por onde amar. Tem gente que acha que a pessoa te ama pelo que você faz por ela, mas não, a pessoa te ama pelo que você faz por você, pela sua evolução, pelo seu crescimento. Ela te admira, ela começa a te amar. Então, quando você está num relacionamento e você para de amar a pessoa, você para de admirar, desculpa, a tendência é que se você for fraco emocionalmente, você acabe traindo, porque você não admira. Você está com uma pessoa que não é a pessoa que você sente que você deveria estar, e você começa a se questionar, você começa a ter uma pressão e você acaba indo para o lado da traição, o que não é bom, mas que acontece, a gente tem que estar preparado. Vamos ver aqui a Inês. Estou amando fazer terapia, é outro mundo, outra percepção. Mas o processo é doloroso, mas libertador. Sim, o processo de evolução ele é doloroso. Se você entra num processo e você não sente dor, você pode ver que está errado. Você não vai conseguir evoluir. Você tem que realmente sentir dor, você tem que se debater, você tem que realmente bater de frente com os seus questionamentos internos, com a sua feiura interna, por assim dizer, para que você tenha alguma chance de melhorar. Norberto da Bahia, eu tenho 50 anos e nunca traí. Poxa, parabéns, cara, isso aí. Orgulho dos homens. Marli, você falou tudo realmente. Ele é fraco para estar do meu lado.
Se o cara é fraco para estar do seu lado, ele não merece estar do seu lado, gente. Vocês têm que querer um homem forte, vocês têm que querer um homem de valor, vocês têm que querer um homem que realmente se trabalha e se importa, no mínimo, em ser melhor, porque senão não faz sentido estar com essa pessoa. Algumas pessoas falam que é a primeira vez aqui, poxa, que legal, muito bom, fico feliz. Então, gente, a nossa terceira forma que leva à traição através da fraqueza é quando o sexo não é bom. Então tem muitas vezes também que a gente está num relacionamento que o sexo é ruim. Talvez não o sexo em si, mas talvez a pessoa não se preocupa com você. Talvez você não se preocupa com a pessoa e você quer ter o seu prazer, mas não se preocupa com o prazer do outro. Tem pessoas que acomodam e a pessoa talvez ela fica a vida inteira, o relacionamento todo, fazendo sexo só do mesmo jeito, na mesma posição, com as mesmas formas, com a mesma intensidade, não faz em lugar diferente e começa a ficar uma coisa extremamente monótona. E aí o outro sente essa quebra de um dos pilares também, que é o sexo, e ela acaba traindo. Essa traição, novamente, é a traição por fraqueza, é o tópico que a gente está abordando aqui. Bom, gente, um outro ponto é quando você não é respeitado e você acaba querendo se vingar. Então isso acontece demais também. Talvez você está num relacionamento que a pessoa não te respeita. Você sai com um homem, vamos supor que você sai com um cara, e chega em um determinado momento da festa, e esse cara ele te faz sentir vergonha na frente dos amigos. Ele faz uma brincadeira com você de muito mau gosto, e isso começa a se repetir, vai ficando cada vez mais frequente, até que chega o ponto que você percebe que, poxa, o cara não te respeita, você está com um homem que não tem o respeito por você que deveria. E aí você começa a ficar mal. Então, se você for uma pessoa fraca emocionalmente, nesse momento você tende a trair, mais por uma questão de vingança mesmo. É um impulsionamento que a nossa mente, o nosso psiquismo tem para liberar tensão. Deixa eu ver aqui. Amigo, e por que o amor é de verdade? Não entendi sua pergunta. Yasmin, minha primeira vez aqui, estou gostando muito, que bom, fico feliz que você está gostando. Vamos fazer esse aplicativo aqui crescer bastante, porque quanto mais crescer, mais conteúdo vai ter para vocês, tá, gente? E se vocês precisarem também de consulta, manda uma mensagem aqui no privado ou lá no direct do app Vizinho, porque aí a gente marca uma consulta e eu posso direcionar vocês totalmente, tá bom? O meu foco principal é relacionamentos, eu sou formado em psicanálise e eu trabalho atendendo mais mulheres, meu público quase total é de mulheres. Então dá pra passar uma coisa bem legal pra vocês aí, qualquer coisa chama lá que eu explico melhor, tá bom? Bom, gente, então a gente falou aqui dessa forma de traição por vingança. A próxima forma, gente, essa forma é muito interessante, acontece demais e algumas pessoas não conseguem ver, que é a forma de traição por projeção de ciúme. Então o que acontece? Você está num relacionamento. Aí vamos supor que você está namorando o cara e o cara ele começa a ter ciúme de você. Por projeção. O que é o ciúme por projeção? Vamos imaginar que eu estou aqui no meu computador, estou com o meu computador aqui, e eu começo a conversar com outras mulheres. Eu começo a conversar, talvez de forma escondida, sem a minha namorada ver, eu começo a paquerar, eu começo a flertar, eu começo a cantar, e eu faço coisas que eu sei que são coisas erradas. Quando eu faço isso, a tendência é que quando eu ver a minha namorada mexendo no celular, quando ela estiver sozinha em casa, eu pense, caramba, se eu faço isso quando eu estou sozinho, provavelmente ela pode fazer também. E aí eu começo a ficar com ciúme. Um ciúme que não nasce dela, mas um ciúme que nasce dos meus erros e eu projeto em cima dela. Talvez por uma forma de compensação, porque eu penso, se eu estou fazendo, ela está fazendo, ou talvez por uma forma de alívio. Por exemplo, poxa, eu acho que ela está fazendo. Como eu acho que ela está fazendo, eu vou fazer também porque é justo. Só que tudo isso de uma forma totalmente egóica, de uma forma errada. E aí eu começo a desenvolver esse ciúme e muitas vezes, quando esse ciúme sobe demais, leva à traição. Porque a pessoa que faz isso é uma pessoa fraca. Então essa pessoa já é fraca emocionalmente. E aí ela começa a agir assim, ela acaba traindo. E muitas vezes, gente, eu já atendi pessoas que falaram assim, nossa, Hugo, eu traí porque o meu marido, ele foi viajar, ele ficou um mês fora. Então, assim, é óbvio que ele tá ficando com outras mulheres lá. Eu vou ficar com outro homem aqui também. E aí a gente começava a questionar e ela falava que não tinha certeza. Eu perguntava se ela sabia de algo, ela não sabia. Ou seja, ciúme por projeção. Ela imaginava que o cara estava fazendo alguma coisa e traía. Homens fazem muito isso também, principalmente homens inseguros, porque são os caras mais ciumentos, são os caras que realmente querem ter a posse da mulher. Eles não se contentam simplesmente em amar, eles querem amarrar, eles querem que a mulher seja deles no estrito sentido dessa palavra, e aí eles acabam traindo dessa forma. Vamos ver aqui os comentários. Ele é um homem maravilhoso para mim, mas merece todo o meu amor. Bom, então o ame bastante, né? Muitas vezes precisamos ter uma pessoa como você nas nossas vidas. Ah, obrigado, que gentil. Eu espero que eu consiga contribuir bastante na sua vida aí.
No app vizinho é o mesmo nome? Sim, no app vizinho está escrito a mesma coisa, Hugo Costa Psicanalista. Inclusive aqui nesse perfil do TikTok tem um link direto para você ir para lá. E já tem um mundo de aula, gente, tem muita aula de graça. Tem um outro aplicativo que vocês clicando no link da minha bio lá, vocês vão conseguir acessar e tem quase 1000 áudios só de conteúdo de relacionamentos e evolução pessoal. Tenho certeza que vocês vão gostar. Sem contar os cursos e a possibilidade de marcar consulta. Nossa, legal, que bom que você está gostando. Inês, que pena, preciso ir. Vai não. Bom, vamos lá continuar. Norberto aqui da Bahia. Trair é uma palavra muito forte, não é não, gente. Trair é normal, as pessoas... o problema, gente, que as pessoas é que elas enxergam as coisas como uma forma grandiosa. Então vamos pensar assim, eu namoro a Rafa. Gente, se a Rafa me trair, eu vou destruir minha vida por causa disso? Não, eu vou pensar, poxa, ela me traiu, ela teve uma atitude que não foi legal, não tem nada a ver comigo, eu estou fazendo a minha parte. Então eu não tenho que ficar mal por causa disso, eu não tenho que sofrer por causa disso, no máximo ela teria que sofrer por causa disso, porque perdeu uma oportunidade. Eu estou fazendo valer a pena. Então se você faz valer a pena, se você luta pela coisa que você quer, traição, gente, é só uma forma de você perceber que o outro não é o que você precisa. Se você for pensar bem, é até bom, porque a pessoa já te mostra quem que ela é e você tem a chance de escolher se você vai continuar nesse relacionamento ou não. Bom, pessoal, então a gente falou sobre o que leva à traição. Beleza, agora como que a gente evita ser traído? O que a gente faz para que não seja? Porque no começo eu falei para vocês que tem aquelas pessoas que traem simplesmente porque elas querem trair. Tem as pessoas que traem a troco de nada. Só que essas pessoas não dependem da gente. Então se eu namoro uma mulher, por exemplo, que ela entende que traição é normal, poxa, é o entendimento dela, eu não posso fazer nada para conseguir melhorar isso, porque não está nas minhas mãos, não está no meu poder fazer isso. Eu tenho que me preocupar com as minhas atitudes e é disso que a gente vai falar. Pati, bom dia, seja bem-vinda. Girlene, eu sempre falo, cada um oferece o que tem, verdade? Ninguém dá o que não tem. Patrícia, oi, oi. Bom dia, seja bem-vinda. Outra aqui, Marisa. Já fui traída, vai fazer 4 anos separada. Que bom que você se separou. Tem muitas mulheres que continuam, tem mulheres que aceitam a traição. Gente, isso é impressionante. Tem muitas pessoas, eu quero até fazer uma ressalva com vocês aqui. A pessoa muitas vezes ela cobra o que é pequeno. Então vamos imaginar o seguinte, você está num relacionamento, o cara não te manda mensagem de bom dia. E aí você briga com ele, poxa, você não me mandou mensagem de bom dia de novo, é só eu que te dou bom dia, é só eu que mando mensagem. E ela cria um atrito por causa disso, com muita frequência. Só que aí o cara trai, e aí ela perdoa. Qual que é o sentido disso, gente? Uma coisa pequena vocês brigam, mas uma coisa grande vocês perdoam? E isso está um pouco invertido, deveria ser o contrário. A gente deveria deixar de lado o que é irrelevante, mas cobrar ao máximo aquilo que fere os nossos valores. Paty, achei o conteúdo bom, que bom, fico muito feliz. Marisa, hoje sou muito insegura, marca uma consulta que eu te ajudo com essa insegurança, tá bom? A gente consegue resolver isso aí tranquilamente, sem problema algum. Bom, vamos continuar aqui. Então, gente... Ô Rafa, fecha a janela pra mim, por favor. Cachorro latindo. Mas, bom, gente, então a primeira coisa que você precisa entender para que você evite ser traída é que você precisa evoluir, você precisa ser uma pessoa melhor, você precisa ser a melhor opção para o homem, porque aí ele não vai ter dúvidas de que ele deve estar com você, de que ele quer estar com você. Aqueles caras que traem a troco de nada, gente, isso aí é meter o pé na bunda, não adianta, é você colocar o cara para correr e não ficar com ele. Mas os homens fracos, que hoje em dia tem muitos, a gente consegue ver que tem muito homem fraco emocionalmente falando, e esses homens você tem que saber lidar, para que ele se torne forte ou para que você consiga lidar com ele mesmo ele sendo fraco. Porque talvez você já até namora, talvez você já está com alguém e você quer manter esse relacionamento. Então você tem que saber como que você age. Então, ó, primeira coisa, você tem que ser uma pessoa admirável. Gente, a gente não ama quem a gente não admira. E a gente não admira uma pessoa se ela não merece, se ela não faz por merecer admiração. Então vamos imaginar o seguinte, eu estou aqui fazendo a live para vocês. Vocês só vão me admirar se eu fizer uma live boa, se eu mostrar que eu estudei para isso, se eu mostrar que eu consigo ensinar alguma coisa para vocês. Vocês não vão me admirar, gente, se eu não fizer por merecer. Vocês não vão me admirar se eu não trabalhar, se eu não mostrar o que eu falo. Então, por exemplo, eu falo para vocês que a gente tem que ser uma pessoa forte emocionalmente. Se eu for fraco emocionalmente, minha admiração acabou. Ninguém vai me admirar por causa disso, porque eu estou quebrando a minha palavra. Então vocês têm que fazer exatamente isso, tá bom? Vocês têm que buscar serem pessoas admiráveis. Vamos ver a mensagem aqui. Dani, bom dia. Eu cuidei tanto que virei mãe. Nossa, eu falo disso demais. Isso aí é a fraternalização dentro do relacionamento. Você tem tanto cuidado que o cara perde até o interesse sexual em você. Ele começa a te ver como amiga, como mãe, e isso estraga totalmente a relação. Gente, eu vou fazer uma live depois pra vocês sobre isso, tá bom? Se vocês quiserem, deixa uma mensagem que eu faço, não tem problema não.
Então, a primeira coisa é você ser admirável. Você vai ser admirável com coisas que você faz por você. Então você tem que trabalhar 3 aspectos, tá? Se vocês quiserem, até anota aí. Lígia, bom dia. Gente, 3 aspectos para você ser admirável. Primeiro, evolução intelectual. Você tem que ser inteligente, você tem que ler, você tem que aprender, você tem que estudar. Porque senão você não vai conseguir ser uma pessoa que evolui, você não vai conseguir ser uma pessoa que passa uma ideia boa. Então sabe aquela conversa gostosa que você tem com uma pessoa, que a conversa flui, parece que parece que você conhece a pessoa há muito tempo e você consegue ter uma conexão muito boa? Isso não acontece por acaso. Isso acontece quando você tem inteligência, quando você sabe articular, quando você sabe desenvolver um humor interessante. Para isso você tem que ler, você tem que estudar, você tem que ser uma pessoa melhor. Segundo aspecto, gente, você tem que desenvolver o seu controle emocional, a sua força psicológica. A gente não ama pessoas fracas, a gente sente pena de pessoas fracas. Então quando o cara vê uma mulher que ela... qualquer coisa ela está desabando, a mulher ela não tem aquela vontade de crescer, ela fala assim, nossa, eu quero ser muito rica, só que o mundo é difícil, o mundo não permite, as coisas para mim são difíceis, ninguém me ajuda. Vitimismo faz a pessoa ter pena de você. Então você tem que ser uma mulher forte emocionalmente falando, uma mulher que consegue cuidar das próprias emoções. Então se você não tiver isso, você quebra essa barreira e você tende a ter uma chance maior de ser traída. Então força emocional é principal, tá bom? Terceiro aspecto, desenvolvimento físico. Tem muitas pessoas que falam, Hugo, mas não é superficialidade eu querer uma pessoa porque ela tem um físico bonito? Não seria superficialidade o homem me amar porque eu tenho um corpo bonito? Gente, não é. Sabe por que não é? Porque o corpo ele é tão importante quanto a inteligência. Porque são coisas, são atributos, são qualidades que eu trabalho. Então a minha inteligência, por exemplo, eu consigo trabalhar, não consigo? Eu consigo evoluir, eu consigo estudar para ser melhor. Se eu não fizer isso, eu vou ficar burro. Mesma coisa no meu corpo, eu consigo trabalhar para evoluir, eu consigo emagrecer, eu consigo ganhar uma massa muscular. Se eu não fizer, eu vou engordar, não vou? Ou seja, qualidades. Nenhuma dessas coisas são coisas que eu vou nascer pronto. São coisas que eu trabalho. Então, se eu trabalho, se eu me torno melhor, eu gero admiração através disso. Então, quando você tem um contexto de vida onde você trabalha a sua intelectualidade, a sua emoção e o seu físico, gente, vocês geram admiração demais, não por causa do físico em si, mas porque a pessoa percebe que você tem disciplina. Quando você olha para uma pessoa e ela tem o corpo trabalhado e ela é inteligente, por exemplo, o que você percebe nas entrelinhas, o que você percebe ali de forma sutil, é que essa pessoa é uma pessoa focada, uma pessoa que tem disciplina, uma pessoa que dá a sua palavra e mantém. O que a gente mais vê hoje são pessoas que dão a sua palavra, pessoas que dão a sua palavra para elas mesmas, pessoas que realmente tomam decisões definitivas e com um mês a pessoa desiste. Então a pessoa fala assim, nossa, eu vou emagrecer, vou fazer uma dieta. Passa uma semana a pessoa desiste, passa um mês a pessoa desiste. A gente não precisa de pessoas assim, gente, a gente precisa ser forte, tá bom? O pessoal falando aqui é verdade, que bom que vocês estão gostando, bom dia, bom dia, bom dia, exatamente. Vamos ver aqui, Yasmin. E agora eu estou com outra pessoa, ele quer voltar, mas nada voltou não, não entendi, desculpa, manda de novo. E mesmo sendo admirável, ele não te nota. Gente, isso aqui é muito interessante, esse comentário aqui, ó. A Lígia dando bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para quem está entrando. Gente, às vezes a gente é admirável, às vezes a gente faz por nós, só que a gente tem que entender o seguinte, nem sempre a gente vai ser perfeito para aquela pessoa em específico. Então, eu, Hugo, por exemplo, para minha namorada pode ser que eu seja perfeito, mas para outra mulher pode ser que eu seja totalmente insignificante. Então a gente tem que entender esse contexto. Por mais que você seja uma pessoa boa, você não vai ser boa para todas as pessoas. O seu jeito não vai agradar todas as pessoas. Eu, por exemplo, gosto de treinar. Tem mulher que gosta de cara gordinho, tem mulher que gosta de cara magrelo. Essa mulher não vai gostar de mim. Mas isso é uma coisa que significa que eu tô mal? Não, só significa que eu não sou bom para essa pessoa. Então eu vou procurar uma para a qual eu seja bom e não ficar me vitimizando por causa disso. Fernanda falando que a pessoa tem que ser suficiente para si mesmo. Sim, quanto mais suficiente você é para você mesma, mais autoestima você tem, mais poder você passa. Isso é super bacana. Ali falando que adora meus vídeos. Que bom, bom dia, fico muito feliz. Fernanda, a cabeça do ser humano é uma caixinha de surpresas, de fato. E é uma caixinha de surpresas que dá uma surpresa bem ruim, viu? Porque, porra, a gente fica admirado com a capacidade das pessoas, às vezes, de serem fracas e de serem burras. Nossa Senhora. Bom, então, gente, a gente tem que fazer isso, a gente tem que ser admirável, que é esses 3 aspectos que eu falei pra vocês, tá bom? E o próximo aspecto é que você tem que ser uma pessoa que consegue demonstrar respeito. Você consegue fazer com que a pessoa te respeite, sem gerar ciúme, mas gerando percepção de risco, que é uma coisa que eu vou ensinar pra vocês agora e eu tenho certeza que vai agregar, tá bom? Então se quiserem, anotem, vou só ver os comentários aqui.
Paty, temos muito amor próprio. Se amar acima de tudo, exatamente. Gente, o foco da sua vida tem que ser você. O foco da sua vida não é homem. O homem é adendo, o homem é complemento, é um algo a mais. Não pode nunca ser o foco da sua vida, tá? Nivinha, bom dia. Amor próprio em primeiro lugar, exatamente. Mas aí, ó, gente, amor de verdade, tá? Tem muita gente que fala assim, eu me amo. Então eu, Hugo, se eu falo assim, eu me amo acima de tudo, eu tô falando. Só que o que na minha vida que prova que eu me amo? Qual que é o resultado desse amor na minha vida? Qual que é o resultado do seu amor na sua vida? Você tá evoluindo? Você tá sendo uma pessoa melhor? Você tá progredindo? Porque se você não tá, você não se ama. Você acha que você se ama. Se você não tá satisfeita com algo e não muda, você não se ama. Tem gente que fala assim, gente, eu tô acima do peso, mas eu tô feliz. E ela quer que os outros aceitem. Só que internamente ela sofre. Ela queria ter um corpo diferente. Isso não é amor. Você tem que buscar o que você quer. Se você não está satisfeita com o emprego que você tem, você tem que buscar o emprego que você quer, o dinheiro que você quer ganhar. Porque senão não é prova de amor próprio, tá, gente? Então o amor próprio é nas atitudes, não é na palavra. Vamos ver se tem mais comentários. Sem mulheres independentes é errado. Acho que é ser mulher, né? Não, é super bom. Você tem que ser independente mesmo. Kátia, obrigado, estava precisando escutar tudo isso. Que bom que eu acertei na live então, gente. Então, antes da gente ir para o nosso último tópico, que eu considero aqui um dos mais importantes, tá? Eu quero só falar para vocês que se vocês precisarem marcar consulta, eu atendo online. Então, todos os tratamentos são online. A gente vai fazer um trabalho muito progressivo. É só mandar mensagem no privado, ou então vai lá no app vizinho e me chama no direct, que vai ser um prazer enorme tirar as suas dúvidas, tá bom? Não deixa de me seguir lá. Bom dia para quem está chegando. E para finalizar, gente, o que eu quero falar para vocês é o seguinte. Quando você está com uma pessoa, quando você está com um cara, quando você está namorando, você tem que fazer esse cara querer estar com você. Você tem que fazer ele querer lutar por você. Mas como que a gente faz isso? Tem muita mulher que ela gera ciúme. Gente, isso é totalmente errado. Quando você gera ciúme no homem, faz você parecer infantil, faz você parecer que você não tem controle, faz você parecer desesperada, é muito feio. O cara se afasta, ele perde o interesse em você. Mas quando você gera percepção de risco, gente, isso é perfeito. Percepção de risco é top. E isso é uma coisa que uma mulher de poder faz. A Paty perguntando como faço para tentar fazer falta. Paty, eu vou fazer um vídeo sobre isso e depois eu posso fazer uma live incluindo isso também, tá bom? Mas essa dica que eu vou dar agora já vai te ajudar. Então, o que é o ciúme, gente? O ciúme é tudo que vem de mim pro outro. Então, se eu tô namorando a Rafa, por exemplo, e eu faço algo, eu falo algo, eu gero algo que ela se sente mal, isso é o ciúme, porque veio de mim. Então, por exemplo, eu falo pra Rafa assim, nossa, Rafa, tem um monte de mulheres me cantando. Ela vai ficar com ciúme. Se eu falo assim, nossa, Rafa, eu saio na rua e as pessoas ficam me olhando. Eu fui na academia e tinha um monte de mulher com calça curta, com calça apertada, na verdade, com short curto, ela vai ficar com ciúme. Então, tudo que eu provoco gera ciúme, passa a ideia de infantilidade. Então, se eu provoquei, eu vou parecer um homem infantil, um homem fraco. Se você provoca, você vai parecer uma mulher infantil, uma mulher fraca, não é interessante. Agora, percepção de risco. Percepção de risco é o que a pessoa cria na mente dela sem depender de mim. Então, vamos supor que eu fui na academia, mesmo exemplo. Na opção 1, eu falo pra Rafa assim, Rafa, tem um monte de mulher bonita na academia de, sei lá, de short curto. Ela gera ciúme porque foi eu que fiz. Se eu não falo nada, se eu vou pra academia sozinho e eu falo, Rafa, fui treinar, na hora que eu chegar eu te mando mensagem. Isso gera percepção de risco. Por quê? Porque na hora que eu falo, tô indo treinar, ela já pensa, na academia podem ter mulheres bonitas, pode ser que ele seja cantado, pode ser que alguma coisa aconteça, então ela gera a percepção de que existe um risco, porque ela me admira. Se ela me admira, ela entende que outras pessoas vão admirar. Se outras pessoas vão me admirar, pode ser que outras pessoas queiram. Então isso que é a percepção de risco, gente. É quando você sai, você mulher, e você fala pro cara assim, amor, eu tô saindo, vou sair com uma amiga minha, quando eu chegar eu te mando mensagem. E você não fala mais nada, você não fala que vai para onde você vai em todos os detalhes, você não fala com quem que você vai ficar conversando o tempo todo, você não fica falando o que você conversou com a sua amiga, você simplesmente fala, estou saindo, quando eu chegar te mando mensagem. A cabeça do cara vai a mil. Ou talvez você começa a aprender, sei lá, aprender a dançar, você começa a aprender um instrumento novo, você entra numa aula de inglês, você entra na academia, você entra na aula de natação e você faz isso sozinha. São coisas que fazem você progredir, fazem você ser uma pessoa melhor e através disso o cara já começa a ter ali a percepção de risco, a percepção de que, poxa, a minha mulher, ela está evoluindo, ela está sendo uma pessoa melhor. E isso pode fazer com que outros homens a queiram. Então esse cara, ele começa a ter o medo da perda e ele começa a querer te conquistar. Então isso faz com que o homem não te traia, faz com que ele queira o tempo todo te conquistar, o tempo todo te merecer, para que ele esteja sempre sendo ali a melhor opção para você. Vamos ver as mensagens aqui. Beijos do Acre. Opa, bom dia. Beijo para você também.
Lígia, meu esposo sempre me elogia. Isso é ótimo, muito bom mesmo. Que bom que ele é atento. Paty, exatamente. Oi, oi. Elisete, gosto muito das suas dicas. Que bom, fico feliz. Daiane, tipo, tenta te causar ciúme pra você tomar uma atitude, exato, só que vai ser uma atitude ruim. Se o cara faz isso, vocês podem notar o seguinte, gente, quando o cara ele chega pra você e te fala que as mulheres estão paquerando ele, você não tem uma certa repulsa do cara? Você pensa, nossa, caramba, que cara que se acha. É ruim, o ciúme ele não faz bem não. Ninguém ama alguém porque sente ciúme não, gente. Daiane. E quando o homem te diz que quer você na vida dele e te envia foto com as amigas? Olha, isso pode ser do jeito do cara. Então talvez ele tenha essa questão, essa vontade de estar com as amigas e é uma coisa dele. Não dá pra gente saber por si só que seja ruim. Pode ser que seja ruim? Pode, mas pode ser também que não signifique nada. Se o cara tá falando que ele te quer na vida dele, o que você tem que fazer agora é observar nas atitudes se ele te quer na vida dele. Então o que ele faz pra provar? Ele quer estar perto de você o tempo todo, ele tenta fazer sacrifícios pra estar com você, ele te manda mensagem, conversa com você mesmo estando cansado, ele tira um tempinho pra você. Então você tem que ver as atitudes e não o que ele fala, tá bom? Vamos ver se tem mais aqui. Não, só isso. Bom, gente, a verdade, por isso deixo livre, exato, amor livre é perfeito. Daiane, exatamente, falei isso pra ele, tipo, as pessoas me ganham nos detalhes e me perdem também. Sim, perfeito, as pessoas ganham nos detalhes, concordo totalmente. Fernanda, eu não quero mais relacionamento sério, estou cansada. Fernanda, toma muito cuidado com isso, porque quando a gente não tá num relacionamento, tipo assim, você tá solteira, você tá bem, você tá evoluindo, isso é bacana. Quando você se fecha, isso mostra algum bloqueio que vai te fazer mal e pode te afetar em outras áreas, tá bom? Falando aqui que igual um passarinho sempre volta. Paty, e assim deixo ele de lado, ele manda mensagem. Sacaram se fica em cima, não gosta. Não entendi, mas parece que ele fica com ciúme e ele não gosta, né? Isso é bom, percepção de risco. Gente, era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido essa livezinha rápida nossa, que foi um teste aqui no TikTok, que tem pouco tempo que eu tô começando aqui, mas vamos fazer isso crescer e vamos fazer lives cada vez melhores, tá bom? Me sigam lá no app vizinho, qualquer coisa, eu tô à inteira disposição de vocês. Um grande beijo, até o nosso próximo encontro. Valeu, gente! Vamos descobrir como